Olá, tudo bem com você? Meu nome é Lucas Caê, sou um especialista na arte de comunicação em ajudar pessoas a destravarem as suas vidas e as suas carreiras por meio da habilidade da comunicação. E o projeto Destravei tem ajudado diversas pessoas a realmente ressignificar uma série de crenças, pensamentos, para que elas possam enfrentar os seus medos e falar em público. Tá? Costumo dizer que a timidez ela se manifesta em 3 áreas das nossas vidas, né? Ou seja, 3 esferas: área profissional, área social e nos relacionamentos. Já há alguns anos, mais precisamente desde 2010, eu ministro palestras. A minha primeira experiência com palestra foi em 2010, em que eu soube de última hora que eu tinha que dar uma palestra. Um antigo parceiro de negócio falou assim: cara, tô preso aqui em Foz do Iguaçu, não vou conseguir chegar, você consegue dar palestra no meu lugar? Até então nunca tinha dado uma palestra na minha vida, não sabia nem por onde começava, mas tinha, claro, toda a minha experiência de palco através da educação e também do teatro, que era a minha grande base até aquele momento em 2010. Falei assim, meu Deus, cara, será que eu consigo? Cara, consigo. Eu sempre fui da seguinte opinião: quando vem uma dúvida na minha cabeça, será que eu consigo? Eu prefiro sempre arriscar para saber. Se eu não sei, se eu sei fazer aquilo lá, eu vou lá e vou me arriscar. Isso sempre me acompanhou. Então, seja no teatro, seja no mercado enquanto palestrante, claro, não é chegar lá e falar qualquer coisa, muito pelo contrário, é você conseguir trazer aquele seu desafio que você tem pela frente, que te tira da zona de conforto, mas você consegue arrastar para a sua zona de competência. Então, nessa primeira experiência, essa primeira palestra, que era para líderes de uma companhia, né, brasileira, tá ok? De petróleo, mas por motivos éticos eu não posso falar o nome dessa companhia governamental que domina, tem o monopólio do petróleo no Brasil, tá bom? Mas eu não posso falar o nome dela, tá? Então assim, eu tinha que dar uma palestra para líderes dessa empresa. Assim, cara, justo para essa empresa, poderia começar com uma outra, uma menorzinha? Não, tinha que ser, era o presente que eu havia recebido, então tinha que encarar. E foi muito interessante, porque eu fui brifado, né? Olha, o conteúdo dessa palestra é esse. Mas eu falei assim, puxa, se eu ir para esta habilidade desse conteúdo de liderança em que eu não tenho domínio, pode ser que eu pegue um caminho errado. Como então que eu posso pegar este conteúdo e trazer para a minha zona de competência na aplicabilidade do conteúdo? Porque o grande segredo não é só o conteúdo. Tá? O grande segredo é a forma, o como você apresenta esse conteúdo para o seu público. E isso sim faz toda a diferença. Os maiores palestrantes, os palestrantes mais renomados, não são só aqueles que têm grandes conteúdos. Se você for parar para pensar, né, os maiores pesquisadores eles estão dentro das universidades ali pesquisando, mas quando vão se expressar, se comunicar, muitas vezes eles não têm essa habilidade. E muitas vezes pessoas com uma grande habilidade de comunicação, um poder de oratória, de convencimento, de persuasão, com conteúdo não tão profundo assim, conseguem muito mais destaque do que aquele que pesquisa há anos. Por quê? O segredo está na forma como você se apresenta. E claro, de lá para cá, de 2010 para cá, 2019, hoje, gravando inclusive hoje, que é dia, tô até perdido na data já, dia que é hoje, meu Deus, dia 28 de novembro de 2019. Hoje à noite eu viajo para Paranaguá, que eu tenho uma palestra para dar lá para um grupo de alunos. Eu amo fazer isso, amo estar ensinando. Ontem à noite eu dei treinamento, então isso é a minha vida. E nesses últimos 9, quase 10 anos agora, como palestrante, como professor, como facilitador, como um cara que facilita o processo de workshop, aulas online ao vivo, eu desenvolvi um conceito, uma teoria que eu vivi na prática e que eu pesquisei e estudei sobre os 3 principais elementos que nós temos que ter em consideração, levar em consideração todas as vezes que nós formos falar em público. 3 elementos que, se você conseguir fazer com que esses 3 elementos estejam extremamente alinhados, né, esse tripé esteja equilibrado, pode ter certeza que você vai conseguir ter sucesso, que você vai conseguir ter êxito na sua comunicação. Tá, bora! Quais são esses 3 elementos? Preste muita atenção. Primeiro deles, ou seja,
Eu quem? Eu, Lucas? Não. Você. Você, tá? Você precisa entender algumas coisas você se entender nesse processo. Segundo ponto é o público, tá? Eu, o público e o ambiente no qual eu estou inserido, tá? Eu, o público e o ambiente. São esses três elementos aqui, eu, público e ambiente, que interferem totalmente na sua abordagem, na sua forma na qual você se expressa, na forma como você se comunica. Ora, mas vamos entender o passo a passo desses pontos aqui. Quando eu falo de eu, tá? O eu, sou eu, Lucas, tá? Vou dar uma palestra, vou fazer uma reunião, vou pedir um aumento, vou fazer um pitch de vendas, vou me apresentar para um investidor, vou me apresentar para um possível parceiro de negócio. O que eu tenho que preparar? Se você está dando a sua primeira palestra na sua vida, por favor, anote isso. Isso faz toda a diferença dentro desse eu. O primeiro processo, qual que é? É o processo o quê? Psicológico. Ou seja, é você entender quem você é. Aqui o Destravei te ajuda demais, porque eu defendo a teoria de que a comunicação ela começa de dentro para fora. A alta performance na comunicação ela está muito mais ligada a aspectos internos mesmo. É como você se sente, como você se vê, como você se julga, como você avalia. Eu sempre digo que as pessoas não têm medo do público, essa coisa, o maior medo é o medo de falar em público. Mentira, isso não é o maior medo de falar em público. É que ninguém tem coragem de chegar e falar assim, olha, eu tenho uma baixa autoestima, eu não tenho confiança, eu tenho medo de ser julgado, eu tenho medo que as pessoas não gostam de mim. Ninguém fala isso. Então as pessoas falam assim, eu tenho medo de falar em público. O falar em público é apenas uma forma bonitinha e mascarada de dizer que nós temos outros medos. Por isso que o aspecto psicológico é o principal fator quando você precisa falar em público. E o Destravei tem esse papel, é te ajudar a desbloquear essa sua comunicação de dentro para fora, tá? Fazendo com que você signifique o que te gerou então a não ser seguro para falar com as pessoas? O que te gerou um medo excessivo e que te bloqueia? O que gerou em você uma série de crenças limitantes e que, quando você tem que falar, o que gerou em você feridas emocionais, que eu explico muito no Destravei, que é quando surgiu toda aquela história, contexto, daí eu me tornei uma pessoa tímida. Ninguém nasce tímido, nós nos tornamos tímidos ao longo da vida. Então a gente vai se atrofiando, vai ficando ali, se menosprezando, vai se sentindo, vai se apequenando, né? Nem sei se existe essa palavra, vai se ficando pequenininho ao longo da vida assim e não se sentindo capaz. Naquele momento, quando eu dei essa minha primeira palestra lá na Petrobras, meu Deus, falei Petrobras, podia. Quando eu dei minha primeira palestra lá, eu não era a pessoa mais preparada do mundo tecnicamente para dar uma palestra para líderes da Petrobras. Era? Não era. Porque eu era bem e muito bem preparado psicologicamente para encarar as pessoas. Para saber, o fato de eu estar em cima do palco dando uma palestra para 100 e poucos líderes, eu tinha condições de levar uma informação de uma forma diferenciada. E no que eu me baseei? Na minha habilidade técnica, de conhecimento, de teorias de liderança? Não, isso eu não tenho. O que é que eu tenho então? Eu tenho grandes virtudes para falar com as pessoas. Eu tenho uma virtude muito grande que é de me conectar com as pessoas quando eu estou falando com elas. Para que caminho eu vou? Vou para aquilo que eu não tenho ou vou para aquilo que eu tenho? Óbvio que eu vou para aquilo que eu tenho. Não que aquilo não seja importante. Ele é importante, mas eu vou me apegar naquilo que eu sou. Então, por que eu contei essa história para você? Porque você precisa entender que esse seu psicológico vai impactar totalmente nesse seu eu. Porque se você chega lá, eu não estou preparado, eu não consigo, será que eu estou preparado para apresentar meu TCC? Será que o meu chefe vai gostar dessa ideia que eu vou apresentar para ele? Esquece! Uma vez eu estava em Cuiabá, fazendo um evento para Bayer, tá? E eu tive o privilégio de conhecer o Flávio Canto, né, o judoca Flávio Canto, e compartilhar o palco com ele. E eu aprendi algo com ele naquele dia que fez toda a diferença para mim, e eu sempre gosto de compartilhar isso com as pessoas. Ele falou na palestra dele assim, que uma vez tinha um sensei, né, e que ensinou algo para ele. Dizia assim, se você entra no tatame, uma luta em judô, né, se você entra no tatame achando que você pode perder, você já é um derrotado. Tá? É a mesma coisa no palco. Se você
entra no palco achando que você pode errar, que você pode falhar, que as pessoas não vão gostar, você já errou, você já falhou, as pessoas já não gostaram, tá? Então esse primeiro ponto do eu é esse psicológico, é como você encara, é a sua mentalidade, é o jogo interno, ele está mais te ajudando ou mais te atrapalhando. No Destraveio eu falo muito sobre a inteligência positiva, que a nossa mente é a nossa melhor amiga ou a nossa pior inimiga, é como você trabalha com ela. Porque este eu tem o segundo ponto do eu, que é o fisiológico. O nosso corpo ele pode produzir hormônios que te ajudam ou pode produzir demônios que te atrapalham. Lucas, demônios, eu estou endemoniado. Calma, não estou dizendo isso. O que pode rolar? Quando você fica muito ansioso, tá? Ou o teu psicológico para falar em público te traz o quê? Estresse, ansiedade, medo, tá? O que isso vai gerar no seu corpo? Vai gerar um excesso de produção de cortisol, tá? E de adrenalina. Esse cortisol, ele vem para uma área aqui do teu cérebro, tá? Essa produção em excesso, que pode gerar aquele negócio famoso, putz, me deu um branco, e agora o que eu falo? É porque tem excesso de cortisol. Então isso dá essa sensação de branco, de tantos hormônios, tá? Que vão prejudicar o seu corpo. Da mesma forma a adrenalina. A adrenalina produzida para uma situação como essa, em excesso, quando você tem um padrão emocional que é de medo de falar em público, a adrenalina é fundamental. A adrenalina te ajuda, ela te traz uma série de benefícios quando você vai praticar um esporte radical, ela vai inundar seu corpo de adrenalina, vai dar aquela sensação depois de êxtase, de prazer, de relaxamento. A adrenalina é fundamental para que você possa sobreviver. Se você está numa situação de perigo, é a adrenalina que vai mandar comandos para o seu cérebro, que vai fazer com que o sangue vá para as regiões ali que você precisa, né? Tipo, colocar mais sangue aqui nas pernas para correr da situação. Só que quando você vai falar em público e ter uma produção excessiva de adrenalina, o que vai acontecer com o seu organismo? Vai ter taquicardia, sudorese, as mãos vão transpirar, as pernas vão amolecer, a boca vai secar, você vai ficar ruborizado naquela sensação de ficar vermelho. Tudo isso porque o teu psicológico gerou hormônios em você, no seu fisiológico, que estão roubando a sua performance, tá? Então o primeiro ponto do eu é o psicológico. Segundo ponto, o aspecto fisiológico. Quais hormônios que você tem produzido? Eu sempre gosto de dizer que para isso é necessário que você faça alguns exercícios antes, tá? Seja de visualização, porque você pode, não digo enganar o cérebro, mas você pode moldar o seu cérebro a enxergar coisas positivas de você falando em público, já visualizar o resultado. No teatro a gente usa isso demais, que são exercícios de visualização, porque o teu cérebro ele acredita naquela imagem, e essa imagem ela pode ser ruim, né, se você se enxerga de uma forma negativa, ou ela pode ser muito positiva quando você projeta imagens, quando você se vê, mas fecha os olhos e se veja realmente naquela situação de uma forma muito positiva. Isso vai produzir hormônios, tá, que vão te ajudar a produzir endorfina, serotonina, uma série de outras coisas, tá bom? Então assim, o eu, para fechar o eu, são coisas fundamentais, que é a preparação, a organização e a prática. Você precisa do quê? Estar preparado. Comunicação, falar em público é uma habilidade. Eu dou em média, se for traduzir, teve períodos que eu dava em média de 36 a quase 50 horas de aula e treinamento por semana. Eu passava qual tempo eu tô falando. Muita palestra, muita aula ao vivo, gravando esse vídeo para você. Eu não comecei ontem, sabe? Eu me preparo para estar gravando esse vídeo aqui. Eu estou há um dia, esse conteúdo aqui já está preparado há muito tempo. Eu não pesquisei isso ontem para gravar isso aqui para você hoje. Não. Isso aqui eu tenho, isso daqui, eu já usei esse mesmo material para dar um treinamento para HSBC, sobre ajudar líderes a falar em público. Ou seja, estou preparado. Estudo, prática, realização. E isso também, claro, você tem que estar organizado. Às vezes você chega para fazer uma apresentação, para uma reunião, você vem todo desorganizado. Você não se organiza com horário, você não se organiza com o material que você precisa de apoio. É um PowerPoint? É o quê? Você vai precisar usar microfone, vai usar projeção, vai usar projeção. Puxa, tem muita iluminação na sala, a imagem vai ficar opaca, vai ficar apagada. Tudo isso você tem que ter o quê? Um checklist.
Lucas, você tem um checklist? Posso até compartilhar, se fizer sentido para você, comente aqui nesse vídeo, para qual que é o checklist então que a gente tem que ter pronto para levar. Hoje, isso já é orgânico para mim, já está no meu mindset. Daqui a pouco eu tenho que dar uma palestra, eu sei exatamente o material que eu vou usar, os recursos que eu vou usar. Então eu chego pronto, chego preparado. Mas o quê? Anos de preparação e me organizo para aquilo que eu vou fazer. Porque também tem a ver com os outros elementos, que é o público e o ambiente. E claro, você vai ter que praticar. Não tem outro jeito. Se você quer ser um bom palestrante, pratique, faça. A melhor forma de praticar, toda cidade ela tem uma secretaria de educação. E toda secretaria de educação fica carente de pessoas que vão poder ir em escolas, levar mensagens realmente que façam sentido, claro, para as pessoas. Sabe, tem uma sociedade toda aí que está doente, depressiva, estressada ou ansiosa. O índice de suicídio tem crescido demais. Por que você não vai levar uma mensagem positiva, vai fazer uma palestra para alunos? Por que você não busca? Eu não estou pronto, eu não estou preparado para dar uma palestra. Cara, faça! Não existe outra forma de você se tornar um bom comunicador se você não praticar. Eu pratico e cada vez mais eu entendo que essa minha prática tem me ajudado. O que eu estou fazendo aqui também é um exercício de prática, isso me ajuda a melhorar, a eu levar um conteúdo relevante para você. Beleza? Vamos só resgatar aqui o eu, tá? Que é o psicológico, é como eu me vejo. O fisiológico são os hormônios que eu produzo, porque isso pode me ajudar na minha performance, pode roubar a minha performance. Com adrenalina e cortisol, me joga lá para baixo. E essa responsabilidade sua, que é estar preparado, organizado e praticar. E a gente chega no segundo pilar tão importante, o segundo ponto do tripé, que é o público. Lucas, como assim o público? Você tem que entender as pessoas para a qual você vai falar. Uma coisa é você dar uma palestra para líderes, outra coisa é você dar uma palestra para adolescentes da rede pública de ensino. É uma história um pouco, não digo triste, mas uma coisa que aconteceu aqui em Curitiba, há uns 2 anos atrás. Uma escola ligou na minha antiga empresa, de uma consultoria de TI&D, de treinamento e desenvolvimento. Era uma diretora de uma escola que ligou assim, pedindo assim, gente, eu estou ligando para algumas pessoas aqui, eu conheço aí um fulano aí da tua empresa. Teve um aluno da nossa escola que ele foi assassinado no evento que teve aqui em Curitiba, até saiu na mídia e tal assim. E a turma dele, que era uma turma de 3º ano, tá todo mundo arrasado. A namorada dele tá depressiva, tá um clima de luto na escola. E esses jovens precisam entender que a vida precisa continuar. Falei o quê? De líderes, Petrobras e uma escola da rede pública de ensino aqui de Curitiba que tinham acabado de perder um amigo. E não era só a turma dele, ele era um cara tão legal, que todas as outras turmas, os segundos anos, gostavam muito dele também. Ou seja, são públicos diferentes. Lógico, aqui tem uma situação traumática, mas eu posso dizer também que, por exemplo, eu dou aulas online, ao vivo para o Brasil todo. Eu atendo um perfil de público. Eu ontem dei um treinamento para gestores de RH, é um perfil. Uma coisa é você dar treinamento para um time de vendas, que trabalha com tecnologia. Cada público tem as suas características e por isso que você precisa entender qual é esse seu público e quais são as principais características dele. Qual é o padrão comportamental? O que eles desejam escutar? É mais do que o que você tem para falar, você precisa levar em consideração o que eles querem aprender. Por que eles estão parando para te ouvir? Por que seu chefe? Por que no seu relacionamento? Por que isso no ambiente profissional? O que é de relevante para a pessoa? Ninguém mais tem saco para ficar aguentando conteúdos expositivos, falando, sem que aquilo faça sentido, tá? Então, como que eu mapeio o meu público? Primeiro, eu preciso entender esse perfil, ok? Qual que é o perfil? É o meu chefe? Qual que é o perfil dele? É meu time? São os meus liderados? Qual que é o perfil dessa pessoa? Líderes, aquela situação de escola que eu mencionei para você, porque este perfil vai me ajudar a organizar o conteúdo
o teor da mensagem e a forma como eu vou levar. Uma coisa é você estar falando para líderes, bora, vai, você precisa melhorar, tal. Outra coisa é você estar acolhendo os alunos. É um outro momento, que esse é o segundo passo. Líderes precisando fazer com que a empresa, em 2010, passando por uma situação de reforma, tal, tudo mais, gerindo 3.000 pessoas. Outros aqui eram alunos que precisavam de um abraço. Então são momentos diferentes, porque você pode ter às vezes o mesmo perfil, só que num momento diferente. Era muito comum você pegar, por exemplo, convenções de venda, em que a empresa tinha batido, fiz muito isso, muita convenção de venda, em que a empresa tinha atingido todos os seus resultados, atingido metas, então tinha um ambiente de celebração muito legal, e na convenção de vendas eu ia deixar os caras ainda mais energizados, mais motivados, apresentar uma nova meta. Então quem já vem de um sucesso, e você sobe a meta, estou falando especificamente de times de venda, esses caras ficam mais malucos ainda, tá? É um momento propício. Só que eu já peguei convenção também, que é rabo de foguete. Por quê? Porque vinham de péssimos resultados. Péssimos resultados. As pessoas chegavam com o corpo, sabe, tipo aquela cara de derrota. Meu Deus, por que eu estou fazendo aqui? Será que isso vai dar certo? Então você precisa respeitar o momento, porque este momento do teu público faz toda a diferença. Às vezes é um momento de celebração, um momento de encontro, ou não, é um momento de cobrança. Isso te dá a forma como você vai se expressar para essas pessoas. E claro, a receptividade que o seu público tem para você. Você construir uma autoridade, as pessoas esperam você, aquilo que você vai levar para ela, ou ninguém te conhece, porque isso muda a forma como você, desde que você se apresenta. Agora, para mim, por exemplo, de chegar para dar uma palestra num polo da FAEL, como eu vou fazer hoje à noite, é muito mais tranquilo, porque as pessoas já me conhecem, elas convivem comigo, então eu sou extremamente bem recebido, as pessoas querem ouvir uma mensagem do Lucas. É diferente de um público que nunca me viu, não sabe quem eu sou, não sabe do conteúdo, nem do porquê que eu estou falando ali. Então eu tenho que construir, exige de mim muito mais tempo me conectando com essas pessoas, me relacionando com essas pessoas, falando assim, olha, vai valer a pena me ouvir, tá? Olha não só o que eu sei, olha o que eu fiz. Eu vou construindo a minha imagem, eu vou aproximando essas pessoas de mim com diversas técnicas, com humor, com energia, com histórias, com sensibilização, vídeo que eu vou sensibilizar, vou aplicar uma dinâmica que eu vou gerar conexão, vou gerar abraço, carinho, afeto entre a plateia, para que a energia, a atmosfera daquele público fique receptiva para a mensagem. Eu tenho que sempre preparar as pessoas numa palestra, numa fala, né? Às vezes vai pedir aumento, apresentar um relatório na reunião, você precisa preparar ou saber da receptividade que as pessoas têm para você naquele momento. Então eu falei do eu, agora eu falei do público, tá? Para mapear o público, eu preciso entender o perfil, o momento e a receptividade das pessoas para aquela mensagem na qual eu vou levar. E para fechar, eu quero falar do ambiente. O que é esse ambiente? Vamos lá, eu vou dar uma palestra. Qual é esse ambiente? Tem que mapear os meios, o que eu vou utilizar. É PowerPoint, vou precisar de um material de apoio, vou passar um vídeo, vai ter um vídeo de sensibilização, vou usar uma ferramenta, algo que as pessoas precisam preencher, porque não existe nada de mais horrível. Você chegar, você vai lá, gastou horas preparando o PowerPoint, horas preparando o PowerPoint, selecionando imagens de alta resolução, colocando pouco texto, tal, deixou aquela coisa bonitinha. Não exagerou nos recursos ali de animação, tal, fez um PowerPoint lindo, maravilhoso, padrão SOAP de apresentação. Daí chega lá, puxa, não tem o cabo HDMI que não encaixa no teu Mac, o teu computador tem só saída HDMI e lá no lugar só tem o cabo VGA, daí fica aquela zona. Então você tem que estar preparado e saber exatamente os meios que você tem. Você vai utilizar recursos como vídeos, você vai utilizar recursos como imagens que vão ilustrar, você vai apresentar cases, você vai praticar alguma dinâmica, você tem o material da dinâmica já, como que você vai levar esse material de dinâmica? Isso tem a ver com a organização, porque estes meios inferem diretamente no resultado da sua apresentação. Os seus multimeios precisam estar totalmente alinhados, assim como o modelo do treinamento, da palestra. É uma palestra?
É um treinamento? É uma reunião? É uma aula? É um workshop? É um vivencial? Lucas, é tudo a mesma coisa? Não, muito pelo contrário. Tem gente que é muito boa dando aula, mas vai dar uma palestra, é diferente. Aula é conteúdo ali de pesquisa, vai de aprofundamento. Palestra é outro espírito. Palestra, o compromisso de um palestrante, o compromisso de uma palestra não ficar focando só em conteúdo que vai fazer com que a pessoa fique ali anotando, tirando dúvidas. Não, o papel de uma palestra é incentivar as pessoas, provocar as pessoas, incendiar as pessoas, apresentar um conteúdo que seja inovador, um conteúdo que dá aquele uau, cara, não imaginei que isso seria possível. Você vai mexer com o quê? Com a animação e a motivação das pessoas. Este é o papel da palestra. Eu vou mexer com motivação e vou mexer com animação. Vale ser um palestrante desanimado? Um palestrante sem energia? Não rola, não dá certo. Da mesma forma que às vezes entra um palestrante para dar uma aula, o foco é outro. O cara chega todo na performance e as pessoas querem o quê? Consistência, processo, método. Você pode ser os dois, desde que você tenha clareza do papel que você está interpretando. Eu, quando vou dar workshop, é muito diferente quando dou uma videoaula. Eu, quando vou dar uma palestra, é diferente da minha performance enquanto facilitador de processo de aprendizagem e completamente diferente de trabalhos vivenciais, em que daí tem todo storytelling, tem toda uma temática que a gente vai levar as pessoas a viverem aquela situação e ter uma experiência de aprendizagem. Então, assim, você precisa entender o modelo dentro do ambiente na qual você está passando o seu conteúdo. É palestra, é uma aula, é uma videoaula, é um treinamento. Treinamento se treina processos, tá? E ferramenta. Tá? Você vai ter o quê? Um workshop, que der mais mão na massa. Você vai ter um vivencial, que é uma experiência de aprendizagem. Todos esses formatos que eu estou te apresentando, por conta do ambiente, fazem toda a diferença na sua forma de se apresentar, tá ok? E por último, para fechar essa questão do ambiente, você precisa entender quais são os dispersores para que você possa estar atento. Por exemplo, tudo isso daqui infere diretamente na experiência de aprendizagem da pessoa, porque pode ter um dispersor que é o quê? É barulho, criança gritando, criança chorando, pode ter dispersor que é muito ruído de carro, pode ter dispersor que é muita gente entrando e saindo da sala, pode ter dispersor que o projetor não está legal, o som, sabe, aquela coisa desconectada, você vai passar um vídeo, você pega o cabo ali de áudio, vai espetar no computador, dá aquele estouro, assusta as pessoas. Você pode ter dispersores que o ambiente está muito quente, uma sala fechada, muito calor, não tem ar-condicionado, não tem ventilador, ou se está calor, tem ventilador, daí tem aquele ventilador da década de sei lá de quando, que parece um tanque de guerra, tanto barulho que faz. E às vezes, né, é muito comum também em ambiente de hotel, você vai dar uma palestra, vai dar um treinamento, o ar-condicionado tá tipo estilo Frozen, gelado pra caramba. Daí os caras estão felizes e as mulheres lá todas incomodadas com o frio. Isso impacta demais. Qual é a disposição da plateia? A plateia está ali em formato ali, um olhando para a nuca do outro, tipo modelo escolar. As pessoas estão trabalhando em estação, em ilhas de aprendizagem. Isso você precisa mapear, porque isso pode distrair. O que pode na sua apresentação roubar a atenção das pessoas? E hoje um dos dispersores é celular, né? Qual que é o acordo que você faz antes com as pessoas para elas não mexerem no celular? Ou se elas começarem a mexer no celular, o que isso te apresenta? O que mostra para você? Será que as pessoas estão achando o conteúdo que você está apresentando interessante? Então, assim, se o conteúdo está interessante, as pessoas vão ficar com você. Se o conteúdo não está interessante, qualquer dispersor do que eu mencionei vai roubar a atenção e vai roubar a sua audiência. Pode prejudicar demais a sua apresentação, tá ok? Então vamos lá, vamos fazer só um fechamento aqui. Eu, público e ambiente. O eu, tá? Aspecto psicológico, o fisiológico. Eu preciso de preparação, organização e prática. O público, análise das pessoas para a qual vou me dirigir, vou falar, vou me apresentar. Preciso entender o perfil, o momento, perfil do público, o momento e a receptividade das pessoas para a mensagem em si. É uma notícia legal, uma notícia boa, é algo bom, tá? Ou algo mais delicado de passar. E a receptividade que eles têm tanto para comigo quanto para a mensagem em si.